Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você! Está no ar mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Arrumar as malas e pegar um avião para o Rio de Janeiro. Contratação surpresa. Flamengo decide contratar titular de Série A. Árabes aceitam liberar. Confirmado. Talisca tem futuro exposto e Flamengo esfrega as mãos com oportunidade única. Flamengo vai anunciar 1 milhão de salário e Jorge Jesus vai ficar chorando. Flamengo acerta contrato até 2025 com o craque e vai presentear a nação. São Paulo barra saída de queridinho do Flamengo para a Arábia. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Flamengo e São Paulo decidem a Copa do Brasil no próximo mês de setembro e com a data se aproximando, a CBF definiu que o sorteio dos mandos de campo vai acontecer na próxima semana, entre os dias 28 e 30 de agosto. Vale lembrar que as finais estão marcadas para os dias 17 de setembro, jogo de ida, e 24 de setembro, jogo da volta. Antes do primeiro jogo da decisão, o Flamengo ainda tem 3 compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Internacional sábado agora no Maracanã, o Botafogo no Engenhão e o Atlético Paranaense também no Maracanã, todos pelo Campeonato Brasileiro. O jornal O Dia apurou que o Fabrício Bruno está na mira de clubes do mundo árabe, mas teve a sua indicação barrada pelo técnico Jorge Sampaoli, que o considera titular absoluto e não abre mão de jeito nenhum de perder o jogador. O zagueiro custou 15 milhões de reais em 2022, veio do Red Bull Bragantino, já jogou 45 partidas nessa temporada, fez 3 gols e deu 2 assistências. O Fabrício recebe em torno de 300 mil reais por mês e é o zagueiro que menos ganha na posição, que tem Davi Luiz, Pablo, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Por isso a diretoria do Flamengo vê o perigo de uma proposta de fora e quer valorizar o jogador com um reajuste salarial aliado a uma renovação contratual. As conversas entre Flamengo e os representantes do jogador estão em estágio inicial, mas a ideia é oferecer um contrato até 2027, mais 2 anos. Fabrício Bruno tem 27 anos, 1,90 m de altura, é destro, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e o seu passe está avaliado pelo Transfer Market em 3 milhões de euros. Segundo informações do jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, o Fernando Diniz ele colocou o Fabrício Bruno em uma das listas para convocação à seleção brasileira. Ou seja, caso algum zagueiro se machuque, antes da próxima data FIFA, o jogador do Flamengo pode sim ser chamado para representar a amarelinha. Além do Fabrício Bruno, o Matheus Cunha também está na lista do Fernando Diniz para a seleção brasileira, a principal. No entanto, o técnico do Fluminense não selecionou o goleiro dessa vez e ele vai representar o Brasil no pré-olímpico. O mais querido, portanto, tem 2 jogadores próximos de serem chamados para a seleção brasileira. Aí eu pergunto, você acha que o Fabrício Bruno é o nosso melhor zagueiro? Coloca aí! Se você gosta do meu trabalho, gosta de mim e quer ver o canal crescer, então não esquece, manda abraço agora no like. Não custa nada, é de graça. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim. Você me ajudou demais, valeu, muito obrigado. Os tropeços dados pelo Flamengo na temporada não incomodaram apenas a torcida, o que gerou na diretoria uma necessidade em reformar o elenco. Até por isso, 3 nomes estão muito perto de se despedirem do Flamengo. Davi Luiz, Pablo e Rodrigo Caio estão por alguns detalhes para perder o vínculo com o Mengão. Cada caso tem a sua particularidade, dependendo de alguns fatores externos ao clube. Como, por exemplo, no caso do zagueiro Pablo, o Flamengo aguarda uma oferta para vendê-lo. Enquanto isso, a posição mais delicada é a do Davi Luiz, que deve ser procurado para rescindir o seu contrato amigavelmente, que tem validade até 2024, que ele foi renovado automaticamente. Por fim, está o caso do Rodrigo Caio, que tem o seu contrato se encerrando no final da atual temporada e o Flamengo já disse que não deve renovar. E por isso, a diretoria vai rescindir o seu contrato, vender ou liberar esses 3 jogadores até o início do próximo ano.
Com uma folha salarial muito cheia, a ideia do clube é aliviar um pouco os gastos e assim trazer mais nomes de peso para o elenco carioca. A comissão técnica do Jorge Sampaoli no Flamengo entende que o goleiro Agostinho Rossi chegou aos níveis técnicos e físicos desejados e, por isso, está apto para jogar. A informação é do jornalista Fred Gomes, do GE.com. O goleiro tem sido bastante elogiado pela rápida adaptação aos métodos impostos pelo Sampaoli, especialmente utilizando os pés. A comissão técnica vê o camisa 17 pronto nas saídas do gol e na questão do reflexo, a famosa velocidade de reação. Enquanto isso, o goleiro Matheus Cunha também tem sido muito elogiado e é titular absoluto do Jorge Sampaoli, o que faz aí o Santos estar bem desprestigiado no clube. Segundo o site torcedores.com, a ideia do Bahia é contratar um goleiro para disputar a vaga com Marcos Felipe, que hoje é o titular da equipe. O Grêmio também foi um clube a ser cogitado para contratar o goleiro Santos, mas não houve avanço em nenhum dos dois casos. O goleiro Santos hoje é a terceira opção do Jorge Sampaoli e não parece estar prestigiado com o argentino, e essa situação vem deixando o jogador muito triste. Nas últimas partidas ele tem ficado no banco de reservas ao lado do Rossi, mas o Cunha tem sido unanimidade. A tendência é do Flamengo liberar o Santos mediante uma boa proposta financeira. Ele tem contrato até dezembro de 2026. Aí eu te pergunto, você acha que é realmente uma boa liberar o goleiro Santos? Coloca aí. Antes intocável pelo Sampaoli, o Gabigol vem sendo substituído nos últimos jogos, fato que ilustra um pouco o momento delicado que ele está vivendo. Em toda a temporada de 2023, ele disputou 45 jogos, fez 20 gols e deu 4 assistências. Mas, apesar disso, a sua trajetória sob o comando do Sampaoli não é nada boa e ele registra a menor média de gols desde que ele chegou ao Flamengo. O camisa 10 tem protagonizado atuações ruins com pouco impacto dentro da área. Por outro lado, em relação às finalizações, o número é inferior. Ele chuta menos a gol do que deveria. É bem verdade que o esquema do Sampaoli não favorece muito os atacantes, mas as suas apresentações vêm deixando muito a desejar e irritando a torcida, que quando ele está sendo substituído vem vaiando a sua participação apagada nos jogos. O Gabigol ainda tem prestígio com o treinador argentino porque em 26 jogos que o Flamengo disputou, ele começou entre os titulares em 25 deles. Considerado como insubstituível, ele deixou o campo nas últimas 3 partidas e, não ironicamente, as substituições surtiram efeito. No dia 13 de agosto, no jogo contra o São Paulo, ele foi substituído pelo Pedro. Já no dia 16, aí no jogo contra o Grêmio, ele saiu para a entrada do Luiz Araújo. A substituição foi repetida pelo Sampaoli no último domingo contra o Coritiba, lá em Curitiba, e mais uma vez a troca dele pelo Luiz Araújo melhorou de novo o Flamengo. O Gabigol não marca um gol com bola rolando pelo Brasileiro desde o jogo contra o Fortaleza no dia 1º de julho. Desde então, o Flamengo disputou 7 partidas pelo torneio e o camisa 10 só voltou a balançar as redes no último domingo contra o Curitiba, mas com um gol de pênalti. Vale lembrar que o Gabigol não balançava as redes desde o dia 26 de julho contra o Grêmio pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Gabriel terá uma semana livre de treinos para tentar reverter essa má fase. Ele precisa retomar o foco, diminuir os erros e aumentar a sua efetividade, e vai poder aproveitar esse período para se recondicionar fisicamente e melhorar a sua performance em campo. Ele volta no próximo sábado, dia 26, para enfrentar o Internacional em partida válida pela 21ª rodada do Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 18h30, horário de Brasília. Aí eu pergunto, você concorda que já está na hora do Gabigol ir para o banco de reservas? Coloca aí. Flamengo vai anunciar 1 milhão de salário e Jorge Jesus vai ficar chorando. Flamengo acerta contrato até 2025 com craque e vai presentear a nação. A torcida do Flamengo tem mais um motivo para comemorar, porque na semana passada surgiram notícias indicando que o Al Hilal do Jorge Jesus teria interesse na contratação de um jogador muito querido pelo Flamengo, mas isso não vai acontecer.
Os dirigentes já entraram em acordo com o atacante para renovar o seu contrato. O vínculo com mais 2 anos, até dezembro de 2025, salário vai ser mantido a nível aí de R$1 milhão. Eu estou falando do nosso querido Bruno Henrique. Sendo assim, o Flamengo vence e vai preparar o anúncio oficial dele. E nem o Jorge Jesus vai ser capaz de impedir o presentão que a torcida vai receber. Ter o ídolo Bruno Henrique por mais tempo no Mengão. Aí eu pergunto, você ficou feliz com essa excelente notícia da renovação do Bruno Henrique? Coloca aí! Manchete: árabes aceitam liberar. Confirmado, Talisca tem futuro exposto e Flamengo esfrega as mãos com oportunidade única. O Flamengo já sonhou recentemente com a chegada do Anderson Talisca, jogador revelado pelo Bahia e que acumulou passagens de sucesso pelo futebol chinês, Benfica e Besiktas da Turquia. Atualmente ele está no Al-Nassr, time do Cristiano Ronaldo, onde é considerado um ídolo. Uma notícia de última hora chamou a atenção do futebol brasileiro, animando aí com a possibilidade do jogador retornar para jogar aqui no seu país natal. O meio-atacante ficou de fora dos playoffs do acesso à Champions Asiática por decisão do Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo. O treinador português excluiu o nome do Talisca da lista dos jogadores inscritos para os playoffs da Liga dos Campeões Asiáticos, o que provocou descontentamento no jogador e, de acordo com o portal UOL, o Al-Nassr tem discutido internamente a possibilidade de negociar o Anderson Talisca, mas para o Brasil ele só poderia chegar em 2024. O regulamento do torneio permite apenas 5 jogadores nascidos fora da Ásia e mais um jogador de um país membro da Confederação Asiática. E Luiz Castro optou por incluir Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Seko Fofana, Marcelo Brozovic e Alex Telles. Lembrando que o Talisca tem 29 anos, 1,90 m de altura e pode jogar também de ponta direita. Tem contrato com a Al-Nassr até 30 de junho de 2026 e o seu passe está avaliado pelo Transfer Market em 15 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Anderson Talisca no Flamengo? Coloca aí! Manchete: arrumar as malas e pegar um avião para o Rio de Janeiro. Contratação surpresa, Fla decide contratar titular de Série A. O elenco do Flamengo tem muito jogador acima da média, mas alguns ainda não corresponderam do jeito que a torcida está esperando. O Alan precisa de mais sequência para justificar todo o investimento feito para tirá-lo do Atlético Mineiro, onde existiu uma grande novela, com bastante idas e vindas, e no final ele acabou sendo mesmo contratado. O Cebolinha é outro que não engrenou de jeito nenhum. Teve chances com os últimos treinadores e, apesar de ter números até razoáveis, passa longe de ser aquele atacante que encantou no Grêmio e fez o Flamengo investir mais de 88 milhões de reais para tirá-lo do Benfica. O São Paulo sempre foi conhecido por ser um treinador linha dura e isso vem sendo apresentado no Flamengo. Ele também é daqueles treinadores exigentes quando o assunto são reforços. No Flamengo mesmo, ele já bateu o pé por Alan e Luiz Araújo. E uma nova informação vinda de São Paulo colocou o Flamengo como postulante para fechar a contratação do zagueiro Bruno Mendes, atualmente no Corinthians. A informação é do jornalista Samir Carvalho. O uruguaio tem contrato até dezembro com o Timão e já pode assinar aí um pré-contrato com qualquer outra equipe. O Bruno Mendes, ele é uruguaio, tem 23 anos, evoluiu bastante o seu futebol e, por isso, ele vem chamando a atenção de muita gente. E, por isso, o Flamengo já apresentou uma oferta para contratar ele no começo do ano que vem. Inclusive, tem aí o Atlético Mineiro e Internacional também interessados. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo precisa desse zagueiro? Você gostaria de ver o Bruno Mendes no Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí, com certeza, vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!